Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando Tempo da Reflexão. Hoje, domingo, é o dia que nós pediremos a Jesus que permaneça junto de nós, nesse início da semana, protegendo o nosso lar, protegendo o nosso trabalho, o nosso local de estudo, protegendo-nos nos nossos deslocamentos, ou seja, a presença ininterrupta do querido Mestre de Nazaré junto de nós. Que o façamos com o coração iluminado, com o coração em felicidade, porque o Mestre aceitará o nosso convite. E nós iremos humildemente prepararmos-nos para recebê-lo em nossa casa, em nossa vida, em nossa jornada. Até já, às 20 horas. A colocação das águas é uma opção de cada um. Quem optar em colocá-las ao final, após o momento da fusão das energias, a espiritualidade presente irá imantá-las, ou fluidificá-las, ou benzer, ou magnetizar. Cada um tem um nome. Mas o que é importante de sabermos, como temos sempre frisado, é que esta água complementa, porque a água é um elemento extremamente fácil de ser imantado pelo amor, pela luz, trazendo-nos, inclusive, a medicação que eventualmente estivermos a necessitar. Até já, às 20 horas, na gratidão, apesar de não sermos dignos. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação. Conforme adiantamos na nossa preleção inicial, hoje é o dia que nós convidaremos Jesus para estar junto de nós. E assim, juntos, nós estaremos mais uma vez recebendo esta visita honrosa que nos trará, acima de tudo, mais uma vez, também o convite para uma renovação na nossa caminhada. Isto é o tempo da reflexão. Isto é o tempo de uma nova vida, sem que para isso tenhamos que desencarnar e adquirir uma nova vestimenta. É uma oportunidade que estamos recebendo dentro da nossa característica de espíritos vivenciando este momento de pandemia, de reflexão, de alternativa ao materialismo egoístico que até então norteia as nossas vidas. E hoje, desta forma, nós estaremos então reunidos com esse objetivo maior. Lembrando que Jesus sempre falou por parábolas. O livro que nós estamos acompanhando aos domingos chama-se Jesus no Lar
E era uma conversa um pouco mais, vamos dizer assim, num nível um pouco mais acima do que Jesus conversava com aqueles da população. Porque se hoje ainda temos dificuldade de tocar em alguns assuntos, imaginem há 2000 anos atrás. Era necessário falar por parábolas, de forma figurativa, de forma aleatória. E notem que até hoje, muitos de nós acham que aquilo lá, que aquelas historinhas, era para criança. Não. É uma conversa séria, direcionada, que deve ser refletida. Pega as parábolas, encaixe-as no dia de hoje e nós vamos ter um parâmetro de ver que evoluímos muito, muito pouco. Continuamos sendo cruéis, continuamos sendo egoístas, continuamos sendo segregacionistas, continuamos matando, continuamos escravizando, continuamos usando de muitos subterfúgios para tentar induzir mentes desprevenidas a seguirem caminhos que trarão colheitas difíceis. O escândalo há de vir, mas ai de por quem vier o escândalo. Não nos esqueçamos dessas palavras do Mestre. Então, dessa forma, nós tivemos a oportunidade, através de Kardec, praticamente ali, quase que 2000 anos depois, foi em 1850, de recebermos os 5 livros básicos da doutrina espírita. Não é uma nova religião, não é uma nova filosofia de vida. A doutrina espírita ela é uma reafirmação dos ensinamentos do Cristo, só que como um guia mais seguro, mais pormenorizado para nos ajudar a dirimir dúvidas. Porque notem bem, Jesus vem, deixa a sua mensagem, desencarna, continua todo o projeto a nível de governador do nosso planeta, que ele é, e assim Jesus e mais os irmãos da esfera crística providenciam para que a vinda de Kardec tenha um significado de nos trazer aí mais pormenorizado, como um guia para tirar dúvidas, para tirar questões que foram perdidas ao longo dos 1800 anos que se passaram. Deturpamos os ensinamentos do Cristo, moldamos os ensinamentos dentro da nossa verdade, que nos é conveniente, como acontece hoje. Nós acabamos assumindo mentiras, porque você mente, acaba se tornando uma verdade, sempre lembrando, em mentes que não estão se apercebendo de que nós não somos meros joguetes, nós temos o nosso livre-arbítrio, não somos obrigados a seguir nada. Mas a lei do amor está em nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Cristo. Nós somos irmãos. Todo o planeta, não importa se é asiático, se é africano, não importa se você é do Ártico, não importa se você é da Índia, do Sri Lanka, do Afeganistão, somos irmãos, somos todos um. E essa é a reafirmação. Então, para que possamos adquirir essa classificação de espíritos em evolução e evoluirmos, notem bem, você saber que está em evolução, mas se negar, você tem o livre-arbítrio, mas a colheita chegará. Então, desta forma, neste tempo da reflexão, lembrando sempre, vamos voltar lá para 2019, para 2020, planos, rituais, ano novo, vida nova. E eis que somos surpreendidos por algo que nem sequer enxergamos, que muitos ainda não compreenderam. Está aí, nos visitando. Um verdadeiro filme ficcional. Uma obra do acaso. Mas não.
é uma coisa real, que está aí do nosso lado. Está provocando desencarnes. Está provocando alguns que são afetados por ela com sequelas bastante graves. Mas a corrente do amor jamais deixará de estar trabalhando a nosso favor. Então, para que possamos ganhar aí um pouco mais de entendimento, o que é que nós vamos hoje sermos convidados seguindo uma intuição da corrente que humildemente estamos aqui para ajudar, para contribuir da melhor forma possível, apesar de não sermos dignos. Hoje, nós vamos trazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando sempre que nós estamos utilizando esta tradução de Salvador Gentili para podermos seguir. Aqueles que desejam acompanhar ou depois conferir, fiquem à vontade. Nós estaremos utilizando hoje através da página 168 do capítulo 17, subtítulo Sede Perfeitos. E hoje nós fomos intuídos a trazer uma leitura para a nossa reflexão, antes de lermos o Jesus no Lar. Vamos lá. Sente-se confortavelmente, deite-se, acomode-se, não se preocupe, inspire, relaxe. Vamos meditar, vamos refletir nessas palavras que vou traduzir desta leitura que nos foi intuída, insisto, para nos presentear hoje. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse, a justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças. Vou frisar. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferências de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Vê irmãos em todos os homens.
Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo. Falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Vou reler. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo. Falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem, que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sobre a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Que assim seja. E dessa forma, nós somos convidados a refletir nessa leitura. O homem de bem. Se possível,
poderíamos lê-la todos os dias e ver aonde é que precisamos nos melhorar. É um convite que fazemos no ano da reforma íntima. É um guia seguro, como dissemos. A codificação através de Kardec nos conduz a Jesus. Não porque seremos santos ou anjos, serafins ou querubins, mas porque estaremos, sim, nos esforçando, nos dedicando, tendo disciplina para a evolução no entendimento de que somos todos um, irmãos, respeitando-nos uns aos outros, sem separar, sem penalizar, sem humilhar, sem se engrandecer. Lembremo-nos, quando formos convidados a um banquete ou a uma festa, sentarmos-nos no último dos lugares, porque se o nosso lugar for outro, seremos convidados a ocupá-lo. Não nos sentemos nos primeiros lugares, achando-nos melhores do que os outros, superiores, porque poderemos ser constrangidos a ir ao último dos lugares. E assim fica para a nossa reflexão. E agora nós vamos então seguir esse livro maravilhoso, Jesus no Lar, um presente da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, que participou dessas reuniões. Imaginemo-nos lá com Jesus falando para nós, trazendo para nós, reafirmando. E o que nós vamos sentir é que Jesus está em nós. Ele está aqui no nosso sexto nível, só superado pelo nível divino de Deus. E quando nós lemos Jesus, entendemos Jesus, começamos a deixar Ele nascer em nós, nós vibramos, nós progredimos, nós prosperamos, nós vamos ser mais felizes, vamos viver melhor, vamos já estar adentrando aí a um trailer do mundo da regeneração. Vamos aceitar este convite. Vamos deixar Jesus nascer em nós. Mas não pela retórica, mas pela prática incessante dos seus ensinamentos. Então, através desse livro maravilhoso, eu pediria a todos que fechássemos os nossos olhos e que nós pudéssemos mentalizarmos um anfiteatro. Lá embaixo estará Jesus. Lá embaixo. Nós estamos aqui numa montanha entrecortada, como que diversas arquibancadas, entalhadas ali na terra, na pedra, e nós lá sentados. E Jesus lá embaixo, a nos trazer uma explanação, uma explicação daquilo que havia ocorrido quando da sua pregação para junto de toda a população. O capítulo de hoje, 21, o rico vigilante. Tiago, o mais velho em explanação preciosa, falou sobre as ânsias de riqueza, tão comuns em todos os mortais. E, fim do interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente. Um homem temente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins. E, por 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda, formando o patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir, a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida
se haviam alterado sem que ele mesmo percebesse. O lar, dantes simples e alegre, adquirira feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel desertara. Os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás de portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo, e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem termo. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho e lhe diz compadecido: toda a fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que exigiste um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastam à refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador de ouro despertou transformado e, do dia seguinte em diante, passou a libertar as suas enormes reservas, para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou-o com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus sorriu e respondeu: sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Que assim seja.
E dessa forma, com essa leitura, estando lá ao lado de Jesus, nós vamos dar sequência no nosso momento de oração e meditação. Se não estiver com os olhos fechados, faça-o agora. Acomode-se, descruze pernas e braços. Inspire profundamente, mentalize o sol nascendo. Jesus de braços abertos lá, olhando para nós, vindo em nossa direção, porque nós vamos, Senhor, inicialmente equalizar as nossas mentes, fazendo uma retrospectiva de todas as nossas vidas, inclusive da atual, no sentido de reportarmos-nos, de entendermos que estamos como habitantes de um planeta de provas e expiações, que devemos, Senhor, inicialmente termos a humildade de pedir perdão a todos aqueles a quem ofendemos, prejudicamos, abandonamos, usurpamos, a quem tenhamos induzido através de palestras, através de textos, através de diálogos, a caminhos que não correspondem à lei do amor, de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, amando a Deus sobre todas as coisas. E isso, com certeza, trará colheitas amargas e difíceis. Eu peço perdão, faço a minha remissão em torno da prática incessante do respeito, da harmonia e da paz, conforme, Senhor, nos trouxe a leitura do Evangelho no início do nosso encontro. E assim, Jesus de Nazaré, gratidão pelas ofensas, pelos sofrimentos, gratidão pelas colheitas que estou a realizar, das sementes que outrora deixei. Eu me amo, e me amando estarei, Senhor, externando o meu amor ao próximo, o meu amor a Deus, o meu amor ao todo, porque somos todos um só corpo e um só espírito. E dizendo-lhe, Mestre, na gratidão, na gratidão e na gratidão, convidamo-o para que venha habitar no nosso lar em mais essa semana aventurosa. Que possamos, Senhor, humildemente, com a Tua presença, solicitar e confiar que teremos toda a proteção contra influências negativas, se não o desejarmos, contra vampirizações, contra implantes, contra quaisquer situações que não sejam aquelas proporcionadas pela prática incessante do amor e da Tua misericórdia. Jesus de Nazaré, Mestre querido e amado, proteja-nos, Pai, apesar da nossa inferioridade, da nossa miopia e da nossa surdez, nos nossos deslocamentos, em nossos veículos, ou através do transporte público, ou através das nossas locomoções, através das nossas caminhadas. Proteja-nos, Pai, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente escolar, no nosso ambiente que estamos a conviver, Senhor, porque a Tua presença me corresponderá a ter o convite dioturno para, enfim, entender e promulgar na minha vida que serei, sim, o mais humilde dos ceareiros, mas levando a semente dos Teus ensinamentos, não pela retórica, mas pela prática incessante da lei do amor, da lei da fraternidade, da lei da paz e da harmonia. Ama a Deus sobre todas as coisas e façamos ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Que assim seja. E vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. E dessa forma, fizemos o nosso momento de oração e meditação. Amanhã, com a permissão de Deus, sempre com a permissão do Pai, é o dia do nosso encontro, às 20 horas, para falarmos de reforma íntima. E agora, como temos feito ao longo das últimas semanas, sabemos que estamos na iminência de um agravamento dos sintomas do vírus que está a nos visitar. Muitas famílias, agora grupos mais próximos da nossa convivência, estão sendo afetados. Amigos, companheiros, parentes, alguns vindo até a desencarnar, outros internados em estados bastante críticos, precisando da UTI, precisando de respiração artificial, precisando de uma série de outras situações. Vamos orar por todos aqueles. Não pensemos em nada que não seja a luz banhando-os neste momento de oração. Somente mentalize a pessoa que você queira mentalizar, ajudar. Envie luz para ela, porque é isso que Jesus faz. Ele não envia dúvidas, ele não envia incertezas, ele envia a luz que cura, que harmoniza e que nos protege. E assim vamos orar. Senhor Jesus, sois o nosso pastor e nada nos faltará. Sois o médico dos médicos. E diante deste quadro que estamos a passar, não reclamando, mas fazendo a gratidão, porque nenhuma folha cai sem que você permita. Invocamos a tua misericórdia infinita, Senhor, para que possam essas pessoas que estamos a mentalizar, a pedir, a implorar, que sejam, Senhor, todas visitadas e amparadas pela espiritualidade de luz neste momento, auxiliando-as em todas as atividades, correspondendo à harmonização, à tranquilização, ao afastamento de vampiros, obsessores e sofredores da convivência neste momento, que é uma linha tão tênue, mas que estamos a meditar e temos a certeza da tua presença dioturna ao lado de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, Jesus, por esta oportunidade, por esta meditação. Gratidão por esta reflexão e que saibamos que cada um de nós deve fazer ao teu próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Amém.